fico vendo vocês. Então, deixa eu me apresentar primeiro, né? Enfim, meu nome é Luciano Deoz, eu sou gaúcho, então sou arquiteto de formação. Eu comecei o GAD lá no século passado, portanto, lá em 1984, temos 35 anos de empresa. Eu era um jovem estudante de arquitetura, aí, com 19, 20 anos, e resolvi aí brincar com um negócio chamado comunicação visual, junto com a arquitetura comercial, e ao longo do tempo fui descobrindo que minha paixão era mesmo mexer com marcas e com todas as dimensões das marcas, passando por design num primeiro momento, depois indo para uma agenda mais estratégica de marcas, né? Que foram ganhando relevância aí nos últimos 20 anos, especialmente, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, e agora cada vez mais do que nunca, né? Então, basicamente, a minha vida toda tem sido dedicada ao tema. Eu, portanto, comecei o GAD aí, os primeiros 10 anos de empresa muito difíceis, né? Empresa é o jeito de chamar, mas na realidade nem era uma empresa, né? Era uma vontade. E eu sempre, desde o início, me envolvi aí também em todas as iniciativas empresariais, locais, jovens empreendedores, IE, todas essas coisas, né? Quer dizer, além de gostar muito desse tema, eu sempre muito gostei também, sempre muito gostei da questão empresarial, da questão dos negócios, né? Então sempre procurei me apoiar aí nas agendas existentes e aprender muito com os meus clientes, em especial o Gerdau, que é um cliente que a gente tem há 30 anos. Década de 90 nós tivemos aí, então, de certa forma, um crescimento, né? Uma evolução do nosso negócio, quando a gente começou a trabalhar uma ideia chamada Design Total, que foi reunir todas as disciplinas de design debaixo do mesmo teto. Nesse sentido, aí eu juntei mais 2 ou 3 pequenos estúdios de design, especialidade de arquitetura comercial, design gráfico, embalagem. E na década de 90 a gente cresceu de forma robusta, né? O tema também já ganhava um pouco mais de relevância. Na época se falava em serviços especializados de marketing, né? Porque até então essa nossa área sempre foi uma área marginal, eu gosto de dizer, marginal porque ela sempre ficou à margem, né, da arquitetura, do segmento de arquitetura tradicional, do segmento de publicidade tradicional, né? A gente era aquela coisa que sobrava um pouquinho de cada uma das áreas, né? Mas na década de 90, na medida que os serviços de marketing começaram a ganhar relevância, publicidade convencional também começou a mudar um pouco de perfil, a gente foi crescendo, e aí conseguimos construir cases importantes na década de 90 no Rio Grande do Sul, como Dado Beer, Nacional Supermercados, Paquetá, Copesul, Ipiranga, Gerdau, e um sem número de empresas aí gaúchas com projetos importantes, em especial 2 que eu cito que foram referência para nós, que foi Claro Digital, né? Portanto, aí início das privatizações, quando segmentos então até então públicos entram na esteira privada e, portanto, começam a pensar em marca de uma maneira diferente, e principalmente também porque foram duas iniciativas que foram lideradas por executivos de fora do estado do Rio Grande do Sul, que vieram também com visões, com cabeça um pouco diferente, né? Com Marcos Torres na Claro e na RGE, o Wilson Ferreira Júnior, que liderou aí a privatização da RGE no Rio Grande do Sul. Portanto, esses 2 projetos foram projetos muito importantes para nós na década de 90, que foram projetos que a gente conseguiu, de certa forma, expressar tudo que a gente acreditava, e porque encontrou 2 lideranças também que apoiaram isso, e esses 2 projetos foram projetos muito bem sucedidos. No final da década de 90, nós tínhamos aí praticamente nós éramos então a referência no setor, né? Quer dizer, basicamente construímos aí este segmento, até então, de design. Tínhamos uma empresa grande, para 70 pessoas na área de design, é uma empresa grande em qualquer lugar do mundo. 70 pessoas numa empresa de design em Porto Alegre é fundamentalmente alguma coisa que não vai dar certo. E aí nós tomamos uma decisão fizemos um planejamento estratégico também. Eu sempre fui muito atento às questões de gestão, até porque eu nunca estudei isso, né? Não veio da administração, veio da arquitetura, então sempre procurei me apoiar em consultores e profissionais do mercado. Então fizemos o primeiro planejamento estratégico, decidimos então nos tornarmos uma empresa de atuação nacional. E naquele momento também, final da década de 90, começavam essas discussões de branding, né?
ou seja, a marca passava a ser visto como algo diferente, algo além logotipo, né? Porque até então nós éramos chamados para modernizar logotipo e cartão de visita. Desde então, no final da década de 90, quem se lembra um pouco, aí a gente teve alguns adventos importantes, né? O primeiro, eu gosto de dizer, sempre foi a Nike, né? Quando a Nike entra no mercado e diz, para que fábrica, né? A questão aqui é marca, é design de produto, é marketing, é distribuição. Fabricar, eu posso fabricar em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso foi um advento importante, que deu um turning point nessa visão industrial convencional, né? Principalmente nós, gaúchos, aí, que tem uma visão industrial, de certa forma, um pouco mais clássica. Tivemos também um outro fator importante, que aí na década de 90 também, principalmente na Inglaterra, começam a haver iniciativas de avaliar financeiramente e economicamente o ativo marca, né? O mercado inglês, um mercado muito liberal, né? Dentro desse conceito de common law aí, passa a aceitar eventualmente o valor de marca como um valor de ativo econômico, seja para financiar, seja para dar como garantia e eventualmente até para apropriar em balanço, né, o valor deste ativo intangível. Então começa também a discussão desses ativos intangíveis. Então nesse momento começa a surgir essa coisa chamada branding, né, que é uma visão até então, ou uma disciplina, né, não era acadêmica, mas uma visão de pensar a marca como algo estratégico dentro das organizações e não simplesmente mais marca com aquele conceito no qual ela nasceu, que era de marcar, né, de gravar, de identificar produtos, serviços e por aí vai. Então, a gente tem essas iniciativas, essas coisas começam a acontecer no final da década de 90, e nós, GAD, acompanhando esses movimentos aí pelo mundo, decidimos então fazer esse processo de expansão a partir do ano 2000, 2001, e aí abrimos uma operação em São Paulo e paralelamente também ganhamos a concorrência para o startup da Oi, em 2001 no Rio de Janeiro, e aí a gente abre Rio, abre São Paulo, Porto Alegre, e já vamos para o mercado, já viemos para cá para o mercado de Rio, São Paulo, com uma visão já de branding, né? Naquele momento também as grandes consultorias, os grandes grupos de comunicação começam também a abrir consultorias de branding, empresas de branding, que chamam de consultoria, começa a fazer algumas parcerias locais e tal, enfim. Então, o segmento, de fato, de branding começa a nascer ali, e nós acabamos entrando no momento certo aqui em Rio, São Paulo, e nos posicionando como uma consultoria de branding e design, baseado em todo esse ativo de projetos que nós tínhamos, e já algumas referências importantes de trabalho construídos, né? Desde lá, então, enfim, foi uma trajetória longa aí dos últimos 20 anos, entre erros e acertos, mas acabamos aí nos notabilizando como uma das, sei lá, 3 ou 5 principais consultorias de branding hoje no Brasil, e no qual eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a apresentação. Mas, de uma linha geral, é isso, o nosso histórico. Eu acabei, pessoalmente, me mudando para São Paulo em 2005, porque em 4 anos a gente superou todas as metas que a gente tinha que a gente tinha programado, de multiplicar o negócio por 5 e por aí vai. Então, e rapidamente o negócio virou 80-20, 80% dos negócios daqui, 20% no Rio Grande do Sul. E aí, quando acontece isso, os gaúchos começam a dizer que a gente não gosta mais deles, é paulista, começa a cobrar muito caro, e uma série de coisas começam a acontecer na nossa vida e tal. E a gente fica um pouco no meio do caminho entre gaúcho e paulista. Mas ok. Mas então, os últimos 20 anos foram, enfim, anos de muito trabalho, muito desenvolvimento e de várias coisas aí que eu posso contar no meio do caminho. Mas agora acho que eu vou puxar a apresentação aqui para falar rapidamente sobre o GAD, né? Então, esse statement que vocês estão vendo na tela aí é o statement, ou basicamente o nosso posicionamento, né? A gente gosta muito de falar sobre transformação, ou seja, nós temos uma crença absoluta de que as marcas têm uma capacidade de transformar negócio,
E agora, aí no meio da pandemia, a gente se deu conta, né? E fizemos essa brincadeira aqui, né? No momento que a gente está vivendo aí de uma reflexão profunda, de uma tomada de consciência, e do impacto, né, que tudo acaba tendo sobre as pessoas, as responsabilidades que a gente passa a ter e tal. Então a gente trouxe aí também o tema de marcas, negócios e pessoas aí para o nosso statement, né? Basicamente, como eu disse, nós somos então uma consultoria de brand design, ou uma consultoria de marca brasileira, independente, né? Durante algum tempo aí a gente teve alinhamento com consultorias internacionais, depois decidimos seguir em frente sozinho, aí mais de 35 anos de mercado, muitos cases, muitas premiações nacionais e internacionais, e, portanto, aí construímos uma relevância e um reconhecimento muito forte, né? Eu gosto de dizer muito que as marcas só fazem sentido a partir dos negócios, né? Que ninguém desenvolve uma marca pelo simples prazer de ter uma marca, né? Ou seja, todo mundo cria uma marca, trabalha uma marca, investe numa marca, porque obviamente que entende que isso cria valor e diferenciação para o negócio, mas o importante nesse contexto é entender que a marca, o papel dela é traduzir e potencializar a estratégia de negócio, e fundamentalmente o papel dela é direcionar a experiência que no final do dia a gente quer entregar para os nossos clientes. Depois eu vou falar mais conceitualmente um pouquinho sobre isso e a gente vai entender um pouquinho melhor. Por isso que eu estou pulando algumas telas rápidas. Só para vocês terem um pouco de conhecimento de alguns cases, que depois eu vou falar um pouquinho conceitualmente, né? Ao longo da nossa história, a gente tem, como eu disse, muitos cases feitos, cases de muito conhecimento, de muita relevância e tal, né? Este aqui é um deles. Nós somos responsáveis pelo branding ou rebranding, né, resultante da fusão da Bolsa, da Bovespa, BMF Bovespa com a CETIP, que redundou na B3, um projeto grande, complexo, enfim, a gente se orgulha muito, né, pelo desafio que foi e efetivamente pelo direcionamento que a gente conseguiu dar e pelo sucesso que, de certa forma, esse caso acabou, esse projeto, essa marca acabou construindo em tão pouco tempo, né. Nós somos responsáveis também pelo branding da Claro, né? A Claro, os gaúchos sabem, mas algumas pessoas acham que é uma marca internacional, porque ela está presente em mais de 20 países, mais de 300 milhões de clientes, é a maior marca de telecom da América Latina, né? Então nós somos responsáveis. A Claro é interessante porque nós desenhamos duas vezes a Claro. Nós desenhamos a Claro Digital aí em 98, 97, e depois em 2013, aí, quando houve a consolidação e a aquisição aí pelo mexicano lá, a gente fez o rebranding dela e toda a implementação, e nos últimos 3, 4 anos estamos ajudando eles nos desafios de merging, de incorporação, né, de Net, que vem para dentro de Claro, de Embratel, que vem para dentro de Claro, agora Nextel, que vem para dentro de Claro, e uma série de outros temas desafiadores, aí, Now, produtos, serviços, né, o segmento de telecom ou de conteúdo está explodindo, né, e está se transformando rapidamente. Nesse contexto de pandemia também está numa aceleração gigante. Então, é um case que a gente se orgulha muito e gosta sempre de falar dele um pouquinho. Alguns outros segmentos, né, a gente atua muito na área financeira, na área de seguros, aqui também um trabalho muito grande que a gente fez para o Banco do Brasil Seguridade, BB Seguridade, maior holding de seguros do Brasil, toda a estratégia de posicionamento, toda a revisão de arquitetura de marca deles, um trabalho bastante grande. Trabalho de rebranding do aeroporto de Guarulhos também, né? Aí na esteira das grandes privatizações no Brasil, aí nos anos 12, 13, 14, 15, né? Antes de Lava Jato, quando teve muito trabalho nessa área, a gente acabou fazendo muita coisa, fez rebranding do aeroporto de Guarulhos, fizemos do metrô do Rio de Janeiro, fizemos branding de rodovias e vias dentro do Brasil e fora do Brasil. Eu, particularmente, gosto muito de fazer trabalho de branding para setor que até então não existia enquanto marca, né? Que eram ou setores públicos ou setores basicamente de serviços, né, que não olhavam para esse tema. A gente gosta muito também de falar de Fleury, Grupo Fleury. Nós somos responsáveis por todo o trabalho do Grupo Fleury, desde a estratégia de quantas marcas e quais marcas devem e como se posicionar, né? O Grupo Fleury foi um dos grandes consolidadores do segmento,
comprou mais de 20 laboratórios ao longo dos últimos anos, particularmente no Rio Grande do Sul, comprou 2, né? Comprou Fairlice, comprou Weiman, e aí, em determinado momento, teve que se montar uma estratégia de quantas marcas ficar, como posicionar cada marca, né? Então, criando aí a mais, né, como uma marca de posicionamento médio deles, de operação nacional, diferentemente do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul tudo é diferente, então o a mais acabou não ficando aí, né? O Weiman acabou absorvendo essa proposta aí. Recentemente nós criamos também um trabalho que eu gosto muito, que foi o Banco Digital da Via Varejo, que é o Bank, né? Uma marca que nasce com um conceito muito forte de inclusão, né? Bank vem do banco que te inclui, o conceito de inclusão digital, inclusão social, inclusão financeira. Este negócio nasce basicamente para os clientes CDC. Cliente CDC é o cliente do carnê, aquele cara que não tem crédito para nada, que não tem banco, é subbancarizado ou desbancarizado. E a Casas Bahia tem um ativo de relacionamento de dar crédito para esse cara ao longo de anos e anos e anos, né? E aí ela cria esse banco digital basicamente para capitalizar em cima desse ativo, né? E criar aí uma marca de operação digital financeira relevante, né? Recentemente fizemos o rebranding da Livraria Cultura também, né? Um segmento que hoje passa por muita dificuldade, enfim, aí recuperação judicial e tal. Também uma outra marca tradicional, que é de jobs online, que é a Cato, também acabamos de fazer o rebranding, a atualização dela. Para a Vivo também, nós trabalhamos aí já há mais de 10 anos com a Vivo, e na Vivo nós somos responsáveis por repensar todo o conceito e a experiência nos pontos de venda, todo tipo de ponto de venda, lojas, quiosques, agentes autorizados e tal. E hoje ajudando a pensar muito, né, no omnichannel, né, na experiência integrada entre espaços físicos e experiência digital. Recentemente também fizemos um trabalho que eu gosto muito, que foi o rebranding da Pan Seguros, pertencente ao BTG e à Caixa, né? Acabou mudando para Tio Seguros, então, um trabalho bastante profundo e interessante também, né? Visto que Pan Seguros não pertencia mais ao banco e tinha alguns problemas de imagem, queria mudar seu posicionamento, entrar no segmento digital, ter uma proposta de valor diferenciada. E nesse momento a gente está ainda envolvido aqui com um dos maiores projetos aí, talvez, da nossa história, que é todo o rebranding dos postos Petrobras, ou postos BR, como alguns gostam de falar. Para quem não sabe, né, postos BR ou Petrobras é a maior rede de distribuição de varejo no Brasil, são mais de 8 mil postos, literalmente do Oiapoque ao Chuí, postos de tudo que é tipo, tudo que é jeito. Isso foi um trabalho complexo de branding design, desde posicionar o conceito da pista, da conveniência, dos serviços automotivos, redesenhar todo o espaço e todos os elementos, né? Conseguir que, além desse redesenho, trouxesse toda a modernidade, uma proposta de valor, que ele tivesse um custo de implantação baixo. O custo de implantação dos postos BR era mais caro que Shell e Ipiranga, e isso é muito importante para a companhia, porque na hora dela conseguir trocar a bandeira, se ela tem um custo de implantação mais caro, isso pega muito pesado. É um projeto aí de 2 anos, que a gente agora está implementando aí algumas unidades pilotos, né? Mas tem aí milhares de unidades pela frente ainda. Então, só para vocês terem uma ideia um pouquinho dos nossos trabalhos, isso é o que a gente vem fazendo. Eu gosto de dizer que o nosso trabalho é isso, é ajudar os clientes nos seus desafios com as marcas, seja eles quais forem, né? Seja na criação de um novo negócio, seja no reposicionamento do negócio, que muda a sua estratégia, seja fusões e aquisições, seja em abertura de capital e, portanto, né, a trabalhar a imagem para que capture melhor também aí no IPO. Enfim, tem aí centenas e diversas iniciativas que são importantes, né, ao longo de um processo como esse. E aqui, eu não sei se alguém quer fazer alguma colocação, algum comentário, porque eu vou falar daí um pouquinho de uma parte um pouquinho mais conceitual, mas fiquem à vontade aqui, porque senão, literalmente, eu acho que estou falando para um computador. Luciano, assim, bom, em primeiro lugar,
parabéns, né, naturalmente, pelo trabalho fantástico. Vi alguns nossos participantes aí também te parabenizando do GAD aí por todo esse trabalho que vocês vêm fazendo, né? E basta mostrar um pouquinho do trabalho que vocês fizeram para ver a relevância, né? São marcas que nós todos conhecemos e admiramos das mais diversas formas, né? E muito provavelmente você vai falar um pouco mais sobre isso agora no conceito. E aí eu queria já te aproveitar, enfim, comentou nessa parte aí da valorização das pessoas, né, transformando pessoas, e nós aqui, como aceleradora, a gente também acredita nisso, que a gente está acelerando empreendedores, né, não necessariamente negócios. A gente identifica bons empreendedores e ajuda eles a transformar seus sonhos em negócios aí de crescimento, etc. e tal. E eu sei que enfim, inclusive a Mônica, né, acho que a tua assessora, quando nos procurou, a Cissa também está aí nos assistindo. Oi, Cissa. Em cima desse trabalho que tu está conduzindo aí também do melhor normal, né? Eu não sei, imagino que tu vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria conectar, então, essa tua fala, a partir de agora, assim, também com esse nosso mundo da nova economia, das startups. Enfim, porque tu tem um histórico fantástico, né, com empresas enormes, né? Como é que tu enxerga, e aí, talvez já ajustando um pouquinho, porque talvez o sonho, né, de todas essas startups que estão aqui conosco é chegar um dia a poder ter uma marca relevante, de fato, como as que tu tem trabalhado. Então, mas mais uma vez, era mais para também aproveitar e te parabenizar aí pelo trabalho fantástico que você tem feito aí. Legal. Bom, vamos falar disso, sim. Vamos falar, eu vou entrar nessa parte mais conceitual, eu vou entrar um pouco nesse tema de pessoas, e aí posso falar um pouquinho desse momento de pandemia. Antes disso, eu queria dar um oi para a Cissa, que eu estava vendo ela de óculos, não estava reconhecendo. Cissa, tudo bem? Estamos todos diferentes. Tudo bem? Tudo Sim, ótimo. eu estou quatro olhos. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Imagina. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, né? Essa tela aqui que eu vou abrir agora fala um pouquinho como a gente está... Opa! Eu peguei a tela certa aqui. Não. É outra. Não, é outra. Vamos falar um pouco dessa questão um pouco mais conceitual de marcas, aí a gente vai entrar um pouquinho nesse tema de pessoas, né? Que foi o tema que você trouxe. E até um pouquinho desse momento de pandemia, também tu falasse dessa história do melhor normal, né? Mas geralmente quando a gente introduz assim um tema de marca, começa a conversar com os clientes, né, a gente gosta de colocar em cima da mesa um pouquinho dessas premissas, né? Eu agora até nas últimas 7 semanas organizei uma série de debates sobre esses 7 temas que eu vou comentar com vocês aqui. Um deles era pessoas, né? E com convidados assim que trouxeram aí insights muito interessantes, né? Mas basicamente o que a gente gosta de falar, assim, que o tema de marca, e aí indiferente, né, Sandro, se é uma grande empresa, ou se é uma pequena empresa, ou se é uma startup, não é uma startup, né? Eu acho que assim os conceitos aqui eles valem igualmente. Logicamente que a capacidade de implementar investimento pode ser diferente, mas eu acho que os conceitos valem integralmente, né? Quer dizer, então, acho que a primeira coisa quando a gente olha a marca, né? Quer dizer, a gente já está olhando mais do que um logo, né? Óbvio que dentro das premissas de uma marca, né? Ter algum elemento que identifique esse elemento, ser conhecido, esse elemento ser reconhecido, esse elemento ter um significado, isso tudo é absolutamente importante, né? Assim como é importante
toda essa questão da força visual, da expressão, né? Isso é muito definidor das marcas, né? Tem marcas que a gente reconhece por um traço, tem marcas que a gente reconhece por uma cor, né? Então, tem marcas que são muito simbólicas e que se apropriam muito bem desses elementos, né? E o fazem ao longo do tempo. Uma coisa que eu sempre gostei de dizer, e até agora, nesse momento da pandemia, reforcei um pouquinho, que eu acho que tem algumas premissas, particularmente 3 premissas que eu acho que são fundamentais na construção de marca, que é consistência, coerência, e a partir de agora eu incluí um terceiro C, que é consciência, né? Acho que nesse momento que nós estamos vivendo, as marcas também precisam ter um pouquinho mais de consciência, né? Então, quando a gente olha as marcas e os cases que a gente traz como grandes cases, a gente percebe que existe uma coerência e uma consistência ao longo do tempo muito grande, né? Muito grande. Quando a gente olha para uma Coca-Cola, a gente vê lá o mesmo posicionamento, né? Há mais de um século, um cuidado gigante em como trabalhar todos os seus assets, né? Sejam visuais ou sejam conceituais, e por aí vai, né? Mas o que a gente fala é que hoje marca vai muito além desses temas que até então eram os grandes temas, né? Os temas pela qual a gente entendia a marca, né? Identidade, logo, cor, elementos gráficos e por aí vai, né? Quer dizer, acho que hoje o que muda o jogo das marcas, e quando a gente fala marcas, a gente está praticamente falando de empresas, né? Se vocês prestarem atenção hoje na imprensa, né, quando a imprensa se refere a uma empresa, ela já nem fala mais empresa, ela fala marca, né, ela já até mudou um pouquinho, né? Então, acho que tem 7 temas aqui que eu trago para a mesa e tenho trazido nas minhas reflexões, e foram um tema desses 7 debates, que se vocês quiserem ver depois lá, está disponível no YouTube, que eu acho que são 7 pilares na construção de marca, né? O primeiro tema é cultura, né? Ou seja, toda essa questão que se discute hoje de cultura, de visão, de missão, né? De qual é a razão de existir da empresa, ou de propósito, como alguns gostam de falar, né? E isso ficou muito evidente aí quando a gente olha para essas marcas notórias, quando a gente conversa, por exemplo, né, na última live eu conversei com o Fred Trajano, CEO do Magazine Luiza, né, e quando ele narra a história da empresa e quando ele traz esse olhar para o presente, todo esse sucesso que a empresa adquiriu, né, semana passada passou R$100 na bolsa, né, o Magazine Luiza hoje vale mais que o Banco do Brasil, Banco do Brasil e Itaú, é uma coisa quase que louca, né. Mas quando ele narra tudo, a gente pode ver que tudo isso está muito amarrado à cultura da empresa, né? No que a empresa absolutamente sempre acreditou, nos propósitos, nos valores, no que ela defendeu, né? Então, o tema de cultura, que é fundamentalmente o que eu acredito, né? A razão pela qual eu existo, e o tema de estratégia, que é fundamentalmente como eu chego lá, né? Porque no final do dia a estratégia não deixa de ser uma escolha e um caminho para mim atingir um conjunto de objetivos. Cultura e estratégia são os 2 elementos fundamentais na definição de uma estratégia de marca, né? A gente sempre gosta de dizer que a estratégia de marca ela se alimenta fundamentalmente desses 2 grandes temas, cultura e estratégia. Então, assim, primeira coisa é difícil discutir marca se as empresas não têm uma clareza sobre sua cultura, muito menos sobre sua estratégia, né? Eu vou tirando aqui um pouquinho para olhar vocês, porque aí fica um pouquinho melhor. Mas, e é muito comum nós chegarmos nas empresas e elas não terem essa discussão sobre cultura e sobre estratégia, né? Não estou dizendo que essa discussão tem que ser uma discussão, tem que ter chamado lá a Betânia Tanuri para definir a cultura, que é um grande nome, ou que tem chamado a McKinsey para definir a estratégia, né? Mas tem que ter uma certa clareza do motivo pela qual a organização existe, né? E qual o seu papel no mercado, na sociedade e no mundo, né? É uma coisa que já era importante e passou a ser mais importante nesse contexto absolutamente sensível de transformação, de aceleração que a gente vive. E vai ser mais ainda, né? Porque quando a gente olha o mercado de capitais, né?
vi aí o tema de ESG, né? Ou seja, o mercado investidor olhando para a questão de governança, para a questão, né, do compromisso social, do compromisso do meio ambiente, né? A gente passa a ver que esses temas são temas, portanto, muito, muito importantes, né? Então, minha primeira inflexão é essa, ou seja, olha, a discussão de marca necessariamente prescinde de uma discussão de cultura e de uma discussão de estratégia, né? E mesmo que não sejam discussões sofisticadas, precisa-se ter clareza sobre isso. Às vezes a gente chega em cliente que não tem lá trabalho de estratégia declarado, empresas gigantes, né? Me lembro muito bem, uma vez, fazendo o trabalho de rebranding da MS. A MS é o maior laboratório farmacêutico do Brasil, um grupo que fatura aí 10, 12 bilhões, e fazendo o trabalho com o dono, eu perguntei para ele, qual é a estratégia aí do teu negócio? Ele disse, a minha estratégia é o seguinte, a farmácia geralmente compra 3 marcas de medicamento. Eu quero ser dono das 3. É uma estratégia. Simples. Ele quer ser dono das 3. Né? A B, a C, um posicionamento de preço X, Y, Z. Mas ele tinha uma estratégia de ocupação, né? Não deixa de ter uma estratégia. Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, né? Dentro desses 7 pilares, cultura e estratégia são fundamentais para que a gente possa definir uma estratégia de marca. E quando eu falo estratégia de marca, eu estou falando de que forma eu quero me posicionar, de que forma eu quero me declarar para o mercado. Né? Porque eu sempre digo assim, a gente não sai por aí falando da estratégia, né? Da cultura talvez nem tanto, mas o que fala pela organização? O que fala pela organização é a marca, né? É a marca que fala. Né? A marca pode ser representada por uma liderança, mas essa liderança nem sempre vai ter a condição de falar o tempo todo. A gente sabe que em alguns casos, empresas que têm líderes muito presentes, eles acabam contribuindo muito para essa construção de marca, né? A gente sabe, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem figuras, né? O seu Gerdau, o seu Tramontina, seu isso, seu aquilo. No caso aí de Magazine Luiza, né? Tem personas que acabam contribuindo bastante, mas eu diria que isso é um plus, né? As marcas não podem necessariamente se basear nisso, principalmente as empresas executivas e tal, né? Mas a marca tem esse papel, né? Eu sempre gosto de dizer que o papel da marca ou da estratégia de marca é traduzir e potencializar a estratégia e a cultura do negócio. Por isso que eu destaco sempre esses 2 primeiros pilares num processo de construção de marca como os 2 elementos mais importantes e que a gente tem que olhar e tem que se atentar, né? Terceiro ponto, né? Pessoas. E aí, Sandro trouxe a questão das pessoas, né? A gente falava lá em clientes, falava em consumidores, fala em usuários, fala em stakeholders, né? Já há bastante tempo a gente sabe que as marcas são impactadas por todas as pessoas, principalmente depois aí do tema da internet, redes sociais, digitalização, né? Muitas vezes o cara não é teu cliente, mas ele pode ser um detrator da tua marca, ele pode destruir a tua marca, né? Muitas vezes tu produz numa comunidade, não vende para aquela comunidade, mas tu tem um impacto gigante naquela comunidade, eventualmente causa danos e tal. Então, assim, o olhar para pessoas tem que ser bastante amplo, né? As marcas têm que nascer pensando em todas essas pessoas, né? Seja colaboradores, parceiros, seja clientes, sejam usuários, seja governo, seja sociedade, seja comunidade, enfim, né? Cada um organiza esse bloco, né? E aí, mais do que olhar para todos, é a nossa capacidade de entender e, obviamente, né, entender e atender todas essas pessoas é muito importante, porque é um desafio muito grande. É um desafio muito grande hoje o tema das marcas conseguir lidarem com as pessoas, né, principalmente dentro de toda essa tensão que se existe aí, né, em termos de redes sociais, né, criticidade, velocidade,
né? Até discutimos aqui numa dessas lives, né? E acho que foi na live sobre reputação, que eu conversei com a jornalista Mariana Barbosa do Globo, que lançou um livro recente sobre pós-verdade e fake news, que as empresas estão um pouquinho refém dessa questão das redes sociais, né? As empresas estão um pouquinho assustadas demais, né? Tudo que se fala, imediatamente tendem a dar uma resposta, não tem muita clareza como fazer isso, né? Não tem muita noção do impacto que isso dá, né? Então as empresas também, me parece que elas estão um pouco, eu no meu ponto de vista, exageradamente preocupadas em fazer coisas para as redes sociais ou para aparecer nas redes e não necessariamente preocupado em fazer coisas importantes, né? Então às vezes há um deslocamento aí um pouco dessa intenção. O quarto ponto que eu gosto de trazer é o tema de relacionamento, e aqui, quando a gente fez este debate, essa série aqui, na série, eu convidei a Andrea Alvarez, que é VP Global de Marca da Natura, porque eu acho que a Natura é o melhor caso de construção de relacionamento, até porque o modelo de negócio, né, dela é centrado em relacionamento está dentro da essência desse negócio, à medida que ela trabalha no porta a porta, né? Tem lá 4 milhões de consultoras espalhadas pela América Latina, né? Essas consultoras são os grandes agentes, né? Tudo passa por aí. Tem também um desafio dentro da sua proposta de bem-estar bem, de sustentabilidade, de envolver toda a cadeia de valor, né? Todo mundo sabe da marca Ecos, né? Que existe já há 20 anos, né? Que foi lá dentro da floresta amazônica, né? Junto com as produtoras, no Pará, envolver todas essas comunidades e valorizar todas essas comunidades no processo de produção, né, trazer cidadania para essas pessoas. Então, um tema de relacionamento, né, ou seja, como é que a gente também envolve todos esses stakeholders, né, de uma maneira que a gente consiga fazer com que eles se comprometam, né, consigam fazer que eles entendam que tem valor. Então, isso também nos parece ser um tema muito importante, né? Em alguns momentos, eu diria até que no passado, eu gostava até de dizer que marca era sinônimo de relacionamento. Hoje eu ampliei um pouco essa visão, mas eu entendo que o pilar de relacionamento, capacidade de se relacionar com os stakeholders, é um enorme desafio, principalmente começando pelo relacionamento com o stakeholder interno, que é o colaborador, né? Eu acho que, assim, é inimaginável marcas que não trabalham bem internamente, né, que não constroem uma paixão, um engajamento com o seu público interno, jamais conseguirão fazer isso com o público externo, né, até porque essa coisa entre público interno e externo hoje não tem muito limite, né, e as pessoas têm a sua vida e falam das marcas e estão lá dentro, sabem dos bastidores. Então, as marcas hoje realmente não têm mais, né, como esconder nada, muito pelo contrário. O tema de reputação, né, também é um desafio gigante hoje para as marcas, lidar com a questão das mídias, não só da mídia convencional, mas das mídias digitais, das redes, como eu falei, dessa questão de como se posicionar diante de temas políticos, sociais, das causas, né? Isso tem sido cada vez mais cobrado. Nós falávamos nessa live com a Andrea, falávamos nessa live com o Fred, né? Porque essas duas empresas se posicionaram, né? Magazine Luiza nunca bombou tanto aí no Trend Topics aí com esse tema aí do programa de trainee só para negros, né? Ou lá com aquele programa também de denúncia contra o abuso, feminicídio, e por aí vai, né? A Natura com aquela campanha que ela fez para o Dia dos Pais lá com a Tami, ou seja, empresas que assumem determinadas causas e posicionam. São raras, né? São raras. Em geral, as empresas gostam de ficar em cima do muro, né? Não gostam de se comprometer. E eu acho que passou esse tempo. Eu acho que esse tempo passou. Eu acho que agora, inevitavelmente, as empresas, como agente de transformação da sociedade, posto que a gente está vivendo nessa pandemia de absoluta aceleração e transformação inequívoca, eu acho que o tema de se posicionar é fundamental e, portanto, isso vai falar diretamente com esse tema aqui da construção da reputação. De novo, o tema de escolhas,
de novo, do tema de saber que alguns não vão gostar, não vão se associar, mas outros vão se identificar profundamente, né? Então, assim, é um erro muito grande, né? Sempre quando pensa a marca, querer agradar a todos, né? Isso é absolutamente impossível e a gente sabe que é um erro crucial, né? A marca que tenta agradar a todos acaba sendo absolutamente nada, né? Sendo quase que irrelevante. Então, falamos aqui de cultura, de estratégia, de pessoas, de relacionamento, de reputação, resultado, né? Aqui está faltando uma palavrinha, mas aqui é para dizer que marca é resultado. Esse aqui é um bom exemplo, né, de alta criação de valor, né? Ou seja, o que é resultado? Eu também gosto de trazer esse tempo e dizer o seguinte: olha, ninguém bota dinheiro em marca, ninguém faz investimento em marca se não entende que marca cria valor. E acho que as empresas precisam ter isso muito claro. As empresas precisam, inclusive, conseguir medir o valor, seja, né, de crescimento em termos de valuation da empresa, com alimento marca, ou de prêmio que essa marca paga, né? Quanto que eu consigo capturar mais na ponta lá de preço e por aí vai. Portanto, marca tem que trazer resultado, não pode ficar só na discussão conceitual como alguns gostam, né? Porque isso vira e mexe, é aquela discussão eterna entre marketing e finanças. Marketing querendo verba, finanças querendo cortar verba. Marketing dizendo que é awareness, longo prazo, finanças dizendo que quer resultado a curto prazo. São discussões eternas e que precisam ser enfrentadas nas empresas, né? Todos esses exemplos que eu falei aí foram empresas que passaram momentos por muita dificuldade. Nós estávamos trabalhando com o Magazine Luiza em 2016, quando a ação estava R$1. E eles claramente disseram: olha, nós não vamos nos afastar do que nós acreditamos e vamos seguir em frente. Lindo isso, seguiram com isso, podiam fazer isso, porque são controladores, algumas empresas não podem, né? Algumas empresas, o presidente é demitido se não entrega resultado no trimestre, isso é uma outra discussão. Mas resultado é um tema e a marca tem que entregar resultado econômico, tem que entregar capacidade de precificação, e isso tem que ser visto, tem um desafio enorme aí, também falávamos na live, essa live aqui eu fiz com o presidente da Bolsa, né? Com o Gilson, presidente da B3, né? Com o Gilson. E aí, a percepção de uma pessoa de mercado de capitais, né? Dizendo, sem dúvida, né, na visão dele, que o tema do intangível marca, do posicionamento da empresa, desse tema ligado a ESG e por aí vai, são temas que hoje, cada vez mais, são olhados pelos investidores e com aumento também de presença de pessoas físicas como investidores na Bolsa, a pessoa física é mais sensível a isso, né? A pessoa física, ela, por mais que ela tenha lá seu corretor e que ela estude um pouco, ela é mais sensível também à questão das marcas, né? Tem um emocional um pouco mais latente nisso, né? Então, o entendimento aí, a capacidade de geração de resultado das marcas, entendemos que ela pode ser maior, mas é imprescindível que as empresas consigam medir isso e ter indicadores claros sobre esse processo. E, por fim, eu gosto de usar como sétimo e último pilar a palavra experiência, né? E se eu puder resumir o que é marca, hoje eu digo: marca é experiência. Marca é sinônimo de experiência. Por quê? Por que eu coloco a experiência depois de resultado? Porque o resultado para o cliente é a melhor experiência. O cliente, literalmente, né, assim, vou falar uma palavra aqui, ele está cagando se a empresa deu mais ou deu menos resultado, se ele não for acionista. Que ele quer a melhor experiência. Certo? Este é o maior resultado que uma empresa pode querer, porque esse é o resultado, né, um resultado que eu capturo durante um bom tempo, né, ou de preferência por muito tempo, né. Mas aí o interessante é que, ao longo dessa reflexão que eu tive essas 7 semanas, por que eu chamei Magazine Luiza para falar de experiência? Porque para a empresa entregar bem isto, ela tem que entregar aqueles outros 6 pressupostos. A empresa não entrega bem isso se ela não tiver uma cultura forte, não tiver uma estratégia clara, se ela não tiver um olhar para pessoas além de consumidores, se ela não tiver uma capacidade de construção de relacionamento,
né? Se ela não tiver uma boa gestão do tema de reputação, se ela não entregar resultados, tudo isso, eu diria que são pressupostos para essa entrega maior, na qual eu entendo que é o absoluto sinônimo de marca, né? No GAD a gente trabalha muito tempo com essa visão de experiência, começamos a trabalhar com isso lá em 2008, 2009, 2010, quando até montamos uma consultoria de inovação, né? Porque sempre me incomodou muito que os clientes faziam um trabalho de marca e desviavam o tema todo para a comunicação. Não cruzavam o tema marca com produto, com serviço e o canal. E eu sempre dizia, cara, se tu não entregar marca de fato no teu produto, né, no teu serviço ou no teu canal, tu vai ficar só no discurso, na comunicação. E esse discurso é cada vez mais frágil, né? A gente está vendo hoje, né? E virou o desafio da comunicação, né? Então, toda a construção de valor se dá na experiência. Então, se a gente for pegar aqui Netflix, for pegar todas essas, for pegar Apple, por aí vai, a gente sabe que é isso, né? A gente paga mais, porque realmente a gente tem experiências muito boas com essas marcas, né? Então, o tema de experiência ganhou muita relevância nos últimos anos, também pelo mundo da TI, né? O mundo da TI tem uma pegada muito forte no tema de experience, user experience, e por aí vai. Mas eu gosto, e nós no GAD olhamos para a marca como experiência. E esses outros 6 temas que eu coloquei antes como pressupostos para realmente eu ter uma experiência, diferenciada, né? Portanto, assim, se eu puder dar uma contribuição aqui mais conceitual para você sobre marca e mais atual, no qual nós acreditamos profundamente e procuramos pautar nossas conversas com os clientes, é exatamente isso. Não dá para começar uma discussão de experiência se os outros temas lá, né, não são temas que também estão na agenda. É óbvio que ninguém para o mundo para acertar tudo e depois entregar. Mas é importante ter essa visão, né? Ter essa visão de que, primeiro, experiência é a grande construção de valor e é o grande sinônimo de marca, e que isso passa por esses pressupostos que eu coloquei aqui, para que verdadeiramente eu tenha uma marca diferenciada, né? Então, obedecendo um pouco aqui o que o Leonardo me disse, né, que eu teria um tempo de expor um pouquinho e falar um pouquinho, até porque a garganta está ficando rouca. E era isso que eu podia falar um pouquinho para vocês. Agora eu fico aqui curioso para ouvi-los.